Fala, moçada, tranquilo? Vamos agora trabalhar a ideia de estatística, tá? Então, é um tema sempre muito importante para nós dentro da matemática. E o nosso primeiro tópico da aula de hoje será uma revisão aí sobre população e amostra, tá? Vou fazer um resumo aqui para vocês sobre o significado de população e de amostra. Vamos lá. O significado de população é o seguinte: o que é a população, né? É o conjunto de elementos que tem uma característica em comum, ok? Então, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa eleitoral, tá? Então é muito comum isso no período eleitoral, né? Então você vai pegar uma população, certo? Só que você não vai poder, por exemplo, se for uma pesquisa eleitoral sobre governadores, né, possíveis governadores de um determinado estado, você vai pegar a população, que são as pessoas daquele estado. Só que não tem como você utilizar todo mundo, né? Porque você tem uma grande quantidade de pessoas ali. Então, você vai acabar colhendo, tá, uma amostra. E essa amostra é um subconjunto dessa população. Subconjunto da população. Então, por exemplo, se você quer fazer essa pesquisa com relação aos presidenciáveis, por exemplo, candidatos a presidente, a população é o povo brasileiro, porém você não pode pegar as mais de 200 milhões de pessoas, né? Você vai colher uma amostra que está dentro dessa população. E aí o que acontece? Podemos até montar um diagrama, só para você entender rapidinho, ó. Onde aqui nós temos a nossa população e aqui como subconjunto a nossa amostra. Quem estiver fora da amostra faz parte da população, mas não foi, por exemplo, pesquisado, ok? No nosso segundo tópico, nós temos as chamadas variáveis, tá? Essas variáveis, elas podem ser quantitativas, se ela for quantitativa, ela tem duas possibilidades ainda. Ela pode ser discreta ou contínua, tá? Ou contínua. Quando que ela vai ser discreta? Quando estiver trabalhando com números inteiros. Quando que ela vai ser contínua? Quando ela estiver trabalhando com números reais. Elias, o que isso quer dizer? Que na discreta, tá? Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com o número de jogos de um time, de uma equipe, né? Esse número de jogos são inteiros, né? Por exemplo, 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos, então tem uma quantidade inteira. Já na parte contínua, não, pode ser qualquer número real. Então, veja, eu vou estar trabalhando, por exemplo, com a altura, tá? A altura dos jogadores de um time de basquete. Por exemplo, um jogador ele pode ter 1,83 metros, né? Então, eu estou trabalhando aqui com um número que é decimal, ele não é natural, tá? Isso aí são as contínuas. E aí temos como segunda variável, tá? A qualitativa. Que aí representa o quê? Qualidade ou atributo.
Elias, o que isso quer dizer? Que dentro de uma pesquisa, ela vai estar preocupada em quê? Em ver qual meio de transporte, por exemplo, utilizado, né, por um cidadão para ir ao trabalho, tá? A cor dos olhos, né, do que nós já falamos anteriormente, de uma amostra, né, da população e assim por diante, tá certo? Então esse é o nosso segundo tópico falado na revisão. O nosso terceiro tópico, eles são as medidas de tendência central. Central. Vamos supor que eu te dê a idade, tá, de 7 pessoas. Então, eu já vou colocar aqui em ordem crescente para facilitar a nossa vida, tá? Então, tem 12 garotos aí de 13 anos, mais um de 17, 21, 32, 33 anos. Tem 7 pessoas aqui, são idades, né? Tá? Em anos, que fique bem claro, ok? E aí nós vamos, por exemplo, determinar como primeira medida a média, né? Que nós chamamos de x barra, ok? O que é a média? Você pegar todos os elementos do conjunto, somar e dividir por essa quantidade. Então, 13, mais 17, mais 21, mais 32, mais 33, dividido por 7. Quando você efetuar essa soma, vai dar 161, o numerador, dividido por 7. Consequentemente, a média das idades aí, desse grupo, é de 23 anos. Ok? A segunda medida aí, de tendência central, de centralidade, né, é a mediana. Costuma-se aí nos livros chamar de ME, né? Que é o termo que está no centro, quando a quantidade de termos é ímpar. Então, o meu termo central aqui é o 21, porque para o primeiro, ó, tem 3 e para o último 3, então eles são equidistantes, né? Então nós temos que a minha mediana é o 21. E a última medida de tendência central é a moda. E aí a moda, ela poderia ser tanto o 13, aliás, ela vai ser o 13 e o 32, né? Então nós dizemos que essa distribuição ela é bimodal, ok? Tem duas modas. O que é a moda, Elias? São aqueles valores que aparecem mais. Então, o 13 aparece duas vezes, 32 duas vezes, então eles representam a moda, né? Um conjunto chamado de moda. Bimodal. Se não houver moda, é porque essa distribuição ela é amodal. Então, observação, quando a distribuição não possui moda, dizemos que esta é a modal. Ok? Então, nós temos aí algumas ideias sobre a parte de estatística. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Aguardo você na próxima videoaula. Valeu, grande abraço.